Poderá comprar um Tesla ser um ato ou uma expressão de liberdade financeira? É claro que sim, mas na maior parte das situações não, e neste vídeo vou-vos explicar porquê. Estou aqui a trazer a marca Tesla, mas podia trazer uma outra qualquer marca de maior estatuto. Escolho a Tesla porque recentemente pessoas que conheço, quer na minha esfera de amigos ligados à minha antiga profissão, quer colegas da minha mulher no trabalho, mais ou menos na faixa etária onde eu me encontro, acabaram por comprar um Tesla e é por isso que eu escolhi essa marca como exemplo. Para mim, eu consigo perceber que para quem está na faixa dos 50 anos, a Tesla acaba por ser uma expressão de nós chegarmos a um certo estatuto social. Lembro-me, por exemplo, que quando era mais novo nunca consegui comprar um Air Jordan e muito mais tarde quase que tive a necessidade de o fazer como para recuperar a expressão de estatuto que eu queria ter quando era muito mais novo e acabei por fazê-lo numa idade muito mais tardia. E quero abordar esta questão de uma forma não estruturada, mas em que posso explicar um bocadinho aquilo que penso. Um primeiro aspecto é que se nós olharmos para aqueles princípios do Robert Kiyosaki, dos assets e liabilities, ou seja, daquilo que são ativos e daquilo que no fundo são despesas, é claro que um carro é uma despesa sobretudo, porque é óbvio que nos proporciona transporte, mas não nos dá nenhum tipo de rendimento, e um carro logo à partida, saído do stand, vai ter uma desvalorização de cerca de 20% e ela vai prosseguir ao longo do tempo. E nesse sentido, dificilmente comprar um carro de alta cilindrada se enquadra aqui numa situação de liberdade financeira. Mas, sobretudo, aqui a questão que eu quero trazer, e estou neste momento a trazer os argumentos, sobretudo, contra a ideia de liberdade financeira, mas irei trazer alguns posteriormente a favor, é que a ideia de liberdade financeira assenta muito em nós fugirmos àquela lógica do trabalho das 9 às 5 e ligarmos a aspectos apenas relacionados com o estatuto. Por vezes, esquecemos os nossos sonhos, esquecemos aquilo que gostamos de fazer e acabamos por concentrar todo o nosso esforço numa visão da casa e na visão do carro, asfixiando uma liberdade geral, sobretudo uma liberdade que nos permite concretizar os nossos sonhos. E nesse sentido, aqui também não estamos a caminhar para a nossa liberdade financeira. Mas eu admito que nós tenhamos um sonho, uma visão mais ampla, em que se enquadra, por exemplo, nós temos um carro de alta cilindrada com determinadas características. Se para nós for extremamente importante, por exemplo, ao fim de semana ou com uma certa periodicidade, pegar na nossa família, fazer uma pequena viagem e usufruir de um momento, obviamente, com melhores condições, aí sim, neste quadro mais amplo, estamos a falar de liberdade financeira. Mas é importante que não esqueçamos as outras áreas que são importantes para nós. E é importante que nessa visão nós tenhamos uma ideia clara se efetivamente o carro ou outro tipo de sonhos em que hierarquia se põe naquilo que é, no fundo, muito importante para nós. E que nós não nos deixemos contagiar por uma ideia de estatuto, pelo aquilo que os outros vão pensar, pelo aquilo que os outros acham que nós conseguimos, quando na verdade isso pode até não ser muito importante para nós. E portanto é neste sentido que eu acho que, não excluindo a ideia de termos um carro de alta cilindrada como fazendo parte de um sonho maior, muitas vezes não é isso que as pessoas fazem. Não podemos deixar de parte aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Não podemos deixar que questões de estatuto, de questões do que os outros pensam de nós, no fundo, nos cortem a liberdade para nós viajarmos, para nós fazermos determinados cursos, para nós apostarmos no conhecimento, para nós apostarmos em experiências. Isto porque, em liberdade financeira, o ser é muito mais importante que o ter. Para alguém que tem esse sonho,
e admito que muita gente o possa ter, o sonho de ter um carro de alta cilindrada, que até poderá ser um Tesla, é importante enquadrar esta ideia numa visão mais ampla e perceber que essa aquisição não deve pôr em causa essa visão mais ampla e todos os outros sonhos que nós temos que são importantes nessa visão. Não devemos seguir a manada que muitas vezes se preocupa apenas com o que o nosso vizinho da frente vai olhar. Portanto, procurem que a vossa visão seja ampla e que possa integrar várias coisas. E o importante é que nós não nos deixemos contagiar por o que os outros fazem, que sejamos capazes de decidir o nosso caminho de uma forma independente e que não deixemos que, porque achamos que os nossos sonhos possam ser sonhos que os outros não têm, não deixemos de os prosseguir. Por isso, se tens um sonho de ter um carro de alta cilindrada, tenta ver o sonho numa perspectiva mais ampla e contemplar todos estes aspectos que eu referi. E se for mesmo o teu sonho, aí encorajo-te a que sigas em frente. Se estás meramente a seguir aquilo que é as convenções e o estatuto, então centra-te naquilo que é importante para ti. Porque, no fundo, a liberdade financeira é nós prosseguirmos os nossos sonhos e aquilo que é importante para nós, concentrarmos os nossos gastos nessas coisas e não naquilo que é secundário.